Glória a Deus, como é bom a gente louvar, que Deus abençoe a vida de todos vocês aí, que louvor maravilhoso, que bênção. Bom ver Carla aqui, amém? Te amo. É bom a gente estar aqui, tirei um dia de descanso, mas estamos de volta. E a gente terminou cantando Leva-me Além. É exatamente o desejo e o anseio que a gente está tendo, a busca que a gente está indo em direção nessa série de mensagens chamada Maturidade. Então, a gente está trabalhando essa questão da maturidade. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre a próxima série de agosto. Se preparem, a coisa será muito profunda. Deus tem tocado no meu coração essa semana, me direcionando para alguns temas. E aí a coisa vai ser séria, profunda, como a gente tem buscado ser como igreja. Então, estamos aí, deixa eu marcar meu tempo aqui, com esse tema maturidade, hoje, com esse subtema aí, sintomas de um discípulo imaturo. Sintomas de um discípulo imaturo. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 16, versículo 5. Mateus 16, 5. Mateus 16, 5 diz assim: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Essa é uma característica de maturidade, de quem está começando a caminhada. Eram discípulos ainda recém-chamados. E aí, eles esquecem de levar pão. Jesus comenta logo depois: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus. E eles entendem, eles começam a discutir entre eles, que ele estava questionando eles por não ter levado pão. E aí ele lembra de 2 episódios. Lembra que eu multipliquei o pão? A partir daquele pouco pão eu multipliquei e fiz que sobrassem cestos. Então ele lembra 2 episódios para dizer: o nosso diálogo não está baseado em algo palpável. Eu não estou falando de pão físico. Quando eu falo cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, desse movimento religioso, é cuidado com o pecado, porque o fermento lá em Israel simbolizava pecado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento que você coloca na massa, ela faz com que todo bolo seja fermentado. Então é um símbolo de pecado. E aí ele vai esclarecer para o discípulo: não é pão físico, é o perigo do pecado dos fariseus e dos saduceus. Então, isso é típico de uma imaturidade, de interpretar algo espiritual como sendo algo físico. Vamos para outro exemplo parecido, de uma interpretação imatura, né? João capítulo 11, versículo 11. João 11, 11. João 11, 11. O que não é problemático essa interpretação, porque a gente, todo tempo, a gente tem essas dúvidas do que é espiritual, do que é físico, e quando Deus fala com a gente fica sempre em dúvida. Então, não é problema, mas é importante a gente mostrar que no início da caminhada dos discípulos, eles tinham muita essa dificuldade
de saber como lidar, como se posicionar. Então, João 11:11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Essa é até um pouco engraçada, né? Ele vai dizer, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes para os discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Se é só sono, ele vai ficar bem. Ele está só com sono. Aí, versículo 13, Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Jesus teve que falar claramente, Lázaro morreu. Né? Então, mais uma vez, Jesus fala que Lázaro está adormecendo e eles entendem que ele estava falando de sono. Então, todo o tempo, no início da caminhada dos discípulos, eles faziam essa confusão. Eles eram muito imaturos ainda. E aí, eu pensando nisso aqui, eu lembrei um tio meu namorou uma moça que era sambista, participava de roda de samba. Então, ela era alguém muito diferente da minha realidade. Né? Eu criado lá cristão, novo, adolescente, e meu tio namorou essa moça e ela foi fazer a unha do pessoal lá do quintal na época. A gente não morava nem aqui ainda, morava lá na Ilha da Conceição. E eu lembro, acho que já morava aqui. Aí eu lembro que ela começava a me falar as coisas, me pedir as coisas, tipo assim, vai lá na cozinha pegar tal coisa. E ela falava tudo numa linguagem de samba, numa linguagem de boemia, numa linguagem de gíria. E eu não estava acostumado com aquilo. Aí ela pedia uma coisa, eu ia lá, trazia outra, porque eu não entendia aquilo. Tudo dela tinha um outro nome. E eu ficava assim, e quando eu voltava com alguma coisa, ela começava a rir, e ela, olha só o que ele trouxe, não é isso não. Aí eu ficava assim, gente, por que essa mulher não me fala logo o nome certo das coisas? Eu falei assim, meu Deus, que loucura. Eu ficava, ela falava, eu pedia uma coisa, naquela gíria dela, eu ficava assim, o que ela quer dizer? Eu ficava na cozinha, o que ela quis dizer? E era interessante, que era uma pessoa muito despachada, e ela me constrangia, tímido. Então eu ficava assim, numa luta. Eu tenho que levar alguma coisa. Eu pegava o que dava, porque eu não entendia a linguagem daquela mulher. Então eu lembrei muito disso aqui, quando Jesus falava uma coisa, os discípulos entendiam outra. Lembrei também de uma pessoa já trabalhando, gente, para você ver que meu ambiente era totalmente diferente. E uma pessoa falou assim comigo, eu trabalhando, aí começou a falar de arma. A gente trabalhava na área de segurança privada. Aí ele falou assim, eu tenho um pica-pau. Eu tenho um pica-pau e tal, e tanto. Aí falando, olhando assim, eu fiquei assim, será que isso é pica-pau mesmo? Mas ou não é? E eu ficava, para você ver o meu nível de falta de conhecimento dessas linguajar. Ele falando pica-pau, cara, será que é pica-pau? O pássaro? Aí eu olhando, daqui a pouco eu comecei, não é pica-pau, isso é arma, ele está falando de arma, né? Eu falei, é pica-pau, a arma, é o apelido da arma, é pica-pau. Eu falei, para vocês verem, então os discípulos estavam assim meio imaturos. Jesus falava uma coisa, eles entendiam outra. Aí Jesus tinha que trazer, ei, não estou falando de que Lázaro está dormindo, estou falando que ele morreu, e nós vamos ter que ir lá. Eu não estou falando de pão, estou falando do pão que simboliza o fermento, que é o pecado dos fariseus e dos saduceus. Então, é muito esse processo da gente sair da imaturidade para a maturidade. E a gente vai pegar aqui o exemplo dos discípulos nessa caminhada, e isso não é ruim. Às vezes, eu lembro uma época da igreja, esse tempo de pastoreio, que às vezes a gente ficava esperando pessoas prontas. Vinha alguém para o ministério de louvor, a gente ficava, não, mas fulano, não, mas essa pessoa não pode. Não, a gente ficava tentando buscar pessoas perfeitas, quando na verdade nem nós somos perfeitos. Mas queríamos pessoas mais preparadas, quando na verdade isso não faz sentido. Discipulado e igreja são sinônimos. O certo é você sentar do lado, é você ensinar a pessoa a caminhar, ensinar a falar, ensinar. Isso é discipular. A pessoa vai errar, a pessoa vai cair, você vai ajudar ela a se levantar, ela vai falar uma palavra que não deveria falar e você vai orientar ela. Esse tipo de palavra não se fala num púlpito.
Sabe, você tem que tomar cuidado. Ou seja, a gente vai orientando a pessoa, a gente vai discipulando a pessoa. Mas às vezes a gente quer que a pessoa chegue pronta. Pum, isso não existe. E Jesus não tinha esse tipo de preocupação. Você vê pelas pessoas que chegaram. Tomé, Pedro, Tiago, chegaram gente toda, cheia de problemas, com temperamentos diversos. E Jesus tinha toda a paciência do mundo para explicar, para orientar, seja uma incredulidade, seja uma dúvida, seja uma gafe, seja uma ganância. Que não, no meu reino não é assim como lá fora. Aqui é diferente. Então, nós vamos trabalhar isso. Vamos pegar aqui 3 sintomas de discípulos imaturos, para a gente poder pensar. O primeiro deles, que é um sintoma de maturidade, de quem caminha, de quem está buscando servir ao Senhor, é quando alguém chega, ou talvez a gente, em algum momento, se torne maturo de tal forma que a gente comece a buscar isso, porque às vezes acontece isso, ao invés da gente prosseguir para o alvo, a gente regride. Aí, como foi dito, vocês já eram para ser mestres, mas eu vou ter que dar leite. A gente falou disso o mês inteiro. Então, um dos sintomas de um discípulo imaturo é o desejo de ser reconhecido. Há, às vezes, uma confusão que a gente não entende, e a gente fica com desejo de reconhecimento. Isso é muito perigoso. É claro que eu lembro uma vez que alguém cantava... eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Alguém estava cantando essa canção e uma pessoa falou assim, pô, essa canção é mentirosa. Todos nós precisamos de reconhecimento. Né? Então a pessoa não entendeu que na canção ela tá dramatizando uma ideia, não está excluindo tudo. Né? Não seja ansioso. A Bíblia, não andeis ansiosos. A Bíblia está dizendo para você ter 100% não ser ansioso, porque isso não existe. É aquilo que tira você, é aquilo que tira a sua paz, é aquilo que te perturba. Agora, há graus que são comuns, que são naturais. Então, há um desejo de reconhecimento. É claro que há, qualquer área. Mas é aquele desejo pecaminoso. Então, é isso que a gente está falando. Então, há um sintoma de um discípulo imaturo quando ele deseja ser reconhecido nesse lugar perigoso. Né? Esse desejo de ter um lugar de destaque. Eu tenho que ter um lugar de destaque. Com a rede social, isso foi aumentando. Você vê quando você pergunta para um jovem o que ele deseja ser. Antes era jogador de futebol, agora o que é influencer, né? Eu quero ser youtuber. Ou seja, tudo é visibilidade, tudo é visibilidade. A gente está diante de uma cena maravilhosa, uma praia, um show, um momento único. A gente se preocupa só de eu tenho que mostrar que eu estava lá. E aí você você não vive aquele momento para você fotografar, para que outros saibam que você estava lá. Então, esse desejo de reconhecimento. E essa imaturidade estava muito presente nos discípulos, no início da caminhada deles, quando eles foram chamados. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 35, a gente vê isso. Marcos 10, 35. Olha o que acontece lá em Marcos 10, 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Jesus perguntou. Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha aí. Eles estavam completamente enganados de qual era o objetivo do ministério, do chamado deles. Por que Jesus os chamou para serem pescador de homens? E eles estavam achando que servir ao Senhor era ser reconhecido, era ter status, era estar em lugar de destaque. Faz com que um sente à tua direita, outro à tua esquerda. Interessante isso. Agora, o verdadeiro sentido... Jesus vai logo deixar claro ali em Marcos capítulo 10, versículo 41. Qual o verdadeiro sentido do ministério de servir? Qual o verdadeiro sentido? Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Os demais discípulos falaram assim, que absurdo que vocês estão falando. Que desejo é esse de destaque? Não, eles ficaram indignados porque, chegou antes da gente, pediu antes da gente, né? Jesus os chamou todo mundo e disse, olha a paciência de Jesus, gente. Uma coisa dessa, a gente, tira do ministério. Tira,
porque essa pessoa está querendo aparecer, tira. Jesus não. Jesus tem paciência, ele trata. Jesus chamou eles. Aí Jesus disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Olha, há um princípio lá fora de poder, de briga de poder, de guerra, de desejo de ser maior do que o outro. Aqui não será assim. Os governantes, lá tem isso. Aqui não será assim. Hoje eu vivi uma cena parecida com essa. Uma situação que aconteceu, e duas pessoas querendo poder, querendo mostrar o que estava fazendo. Né? E aqui está aqui, ó, não será assim entre vocês. Pelo contrário. Ei, no reino, alguém que quer maturidade, alguém que quer ser discípulo maduro, tem que entender que no reino é o contrário disso. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, será servo. Aqui no reino, para pessoas que buscam ser discípulos maduros, quem quiser, né, ser importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Olha o reino como que é. Escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Ele vai dizer, nem eu vim para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí ele nos constrange, né? Ele nos constrange porque quando a gente chega numa casa, se a gente fosse daquela época, sempre tinha um servo, um escravo, alguém na pior função que poderia ter. Aí aquela pessoa ficava na porta daquela casa com uma bacia, com uma toalha. Quando entravam os convidados, aquela pessoa ia lá e lavava os pés dos convidados. Quando alguém chama Jesus para sua casa, talvez por ironia, não coloca um servo ali. Jesus entra, os discípulos entram, não tinha ninguém naquela função. Aquela pessoa talvez querendo humilhar Jesus, querendo deixar ele bem ali, você não tem valor nenhum, não vou botar ninguém para lavar seus pés. Aí, surpreendentemente, Jesus olha que não tem ninguém lavando os pés de ninguém, todo mundo com os pés sujos, as mesas eram baixas, os pés ficavam para frente na mesa. Como que as pessoas vão ficar com o pé sujo? Jesus vai, se direciona para a porta, pega a bacia, enche com água, pega a toalha, e eu fico pensando no movimento de Jesus, fazendo tudo que o pior função poderia fazer, o pior servo poderia fazer. Os discípulos estão olhando ele fazer aquilo, estão pensando, dentro dele, eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Não é possível que ele vai fazer isso. Não é possível. Porque o tempo todo estão seguindo alguém que na cabeça deles vai ser o youtuber, vai ser o influencer, vai ser o famoso, vai ser o intocável, vai ser o que ninguém pode chegar perto. Nós estamos seguindo alguém que vai ser o cara. E aí Jesus está fazendo alguma coisa que um subalterno faz, que um escravo faz. E eles ficam cada vez mais envergonhados. Tanto que Pedro entra em uma crise. Não, que isso? Que absurdo é esse? Ele começa a lavar os pés de todos eles. Aí quando Pedro fala, Senhor, você não pode lavar meus pés, isso é um absurdo, eu não aceito. Aí, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí, não, tudo bem, então me lava todo. Ele, não precisa, só os pés. Pedro era assim. Ou seja, Jesus vai dizer, olha, o que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. O que ele está querendo dizer? Que ele mesmo veio para servir, para que nós também tenhamos um desejo, não de reconhecimento, não de status, não de ser o maior, mas de sermos servos. Gente, uma das coisas que a gente tem trabalhado na nossa igreja, e a gente não pode perder de vista, é essa relação entre ovelha e pastor, uma relação de igual para igual. Eu lembro que meus aniversários começaram a ficar de um jeito esquisito, que eu não estava gostando, que era tipo assim, uma hora do culto para o meu aniversário. E vários presentes chegando, saindo cheio de bolsa. Aquilo me constrangia. E eu falei, isso está errado. Isso está errado. Aí eu comecei a falar, gente, vamos acabar com isso, faz algo simples e tal. Aí chegou um aniversário que quase não teve nada. Aí eu falei, poxa, agora também está bravo. O negócio agora está feio. O negócio, também assim também não. Mas sabe, a gente precisa tomar cuidado, gente. Porque o que mais tem por aí são abusadores. Gente que ultrapassa o limite. Gente que se coloca como o cara, o pedestal maior. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa. E quem chegar para cá, nós temos que lembrá-los que aqui é diferente. Que o reino de Deus, não é a igreja, a árvore da vida é diferente. O reino de Deus é diferente. Não é que a gente, nós descobrimos, não. Isso é evangelho.
quando a gente faz isso, a gente está fazendo, não estamos fazendo mais do que nossa obrigação. De a gente ficar na fila como todo mundo, de a gente participar como todo mundo, porque está aqui. Ele diz, ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir e dar sua própria vida em favor de muitos. Então, a imaturidade, ela tem essa coisa de querer ser reconhecido. Aí, como Francisco falou, essa coisa de servir, quem está limpando, está servindo, não é só aqui em cima, o Francisco falou isso, e é exatamente isso. Olha o que fala em relação aos cargos na igreja, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Ele vai dizer assim, ó, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Olha o perigo, é tão perigoso essa coisa do servir para se colocar no pedestal, que um neófito é pessoas novas na fé, elas não podem ser colocadas em cargos importantes de imediato. Por isso que artistas, quando se convertem, muitos acabam tendo problema, porque a pessoa vê um artista que tem uma boa voz, que tem tantos seguidores, já chega na igreja e não é tratado como servo, como discípulo, que precisa ser discipulado, que precisa sentar, que precisa ouvir, que precisa aprender. Não, já pega aquela pessoa e coloca lá em cima. E aí, aqui está dizendo que isso é perigoso. Por quê? Porque essa pessoa pode já ser levada a se ensoberbecer. E ele vai dizer que é a mesma condenação em que caiu o diabo. Olha o perigo que a gente corre, quando a gente não sabe o que é servir. Então, o primeiro sinal de um discípulo imaturo é esse desejo de reconhecimento. E todos os discípulos que Jesus chamou tinham essa confusão na cabeça, esse desejo de ser maior. A mãe de dois foi lá falar com Jesus, Senhor, por favor, coloca o meu filho na tua direita ou na tua esquerda. Os discípulos pediram, brigaram por poder, discutiram para ver quem era o maior entre eles. Então, é um dos sinais de maturidade. Segundo sinal de maturidade, não saber amar os pecadores. Tem muito a ver com a série que a gente vai trabalhar em agosto. Essa confusão que a gente faz. Não saber amar os pecadores. Você desejar, a maturidade leva você a desejar a vida e não a morte para os outros. Você nunca perde o desejo de vida. Você pode estar indignado com alguma atitude de alguém. A sua indignação com a atitude de alguém, se você viu alguma coisa no carnaval, se você viu alguma declaração de um ateu, se você viu alguma atitude estranha, você fica indignado com aquela declaração, mas junto com a sua indignação, vem um anseio pela salvação daquela pessoa automaticamente. Você fica indignado, mas ao mesmo tempo você fica apavorado por aquela alma. Desejoso que aquela alma encontre o Senhor, assim como Paulo encontrou. Entendeu? Você é aquilo de 2 episódios de Estevão, quando estava sendo apedrejado. Você vê nitidamente isso. Ele está sendo apedrejado injustamente. Ele está sendo apedrejado pelo amor ao Senhor, ao Evangelho. Ele está sendo apedrejado e há nele esse anseio de olhar os algozes, os apedrejadores e desejar a salvação deles. Mesmo sofrendo o apedrejamento, ele vai dizer, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma declaração de quem ama as almas, de quem está sofrendo por elas, mas ao mesmo tempo está preocupado com a salvação delas. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não impute eles esse pecado, não os condene. Senhor, de alguma maneira, que eles saiam daqui mexidos. Que eles saiam daqui mexidos. E saíram, porque diz que a face de Estevão ficou como a face de um anjo. Estava vendo uma pessoa, eu só tenho que lembrar onde eu estou, né? Deixa eu lembrar aqui. Essa coisa de... Eu estava vendo uma pessoa que foi fazer ele era um algoz, uma pessoa que participava aplicava injeções letais em pessoas na fila condenados à morte. Sentença capital. E aquele homem pegou uma situação de uma mulher que tinha cometido um crime terrível, mas essa mulher se converte e ela fica lutando de todas as formas, até o Papa João Paulo II
manda uma carta tentando intervir, tentando ajudar para que aquela mulher não fosse morta, mas não teve jeito, e chegou o dia do sepultamento, estavam ali, tudo pronto, e aquele homem que já tinha feito aquele procedimento várias vezes, não suportou quando aquela mulher começou a cantar um louvor, começou a declarar um texto da Bíblia, e ele foi, injetou lá ali o remédio, o veneno, seja o que for, e aquela mulher morre, e ele, a partir daquele momento, ele tem uma crise, e ele decide nunca mais participar daquilo. Ele decide, a partir de agora, nunca mais eu quero fazer isso. E ele começou a ser um ativista contra a morte, né, pena de morte. Então, às vezes, isso vem, isso mexe, isso nos, sabe, isso tira, quando a gente vê a realidade do arrependimento, da dor, você fica indignado pelo ato, o ato foi terrível, o ato merece sentença, mas ao mesmo tempo vem uma misericórdia incontrolável sobre você e que você deseja que aquela pessoa seja salva. Esse homem experimentou isso, e é exatamente isso que tanto Estevão como Jesus experimentaram. Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Alguém morrendo, sofrendo, mas ao mesmo tempo sendo evangelista, evangelizando, orando pelos seus algozes. Interessante isso. E aí, aqui estão os discípulos, lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, Lucas 9, 51, não saber amar os pecadores. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que iam para Jerusalém. Então Jesus está num momento crucial do seu ministério, indo em direção a Jerusalém, precisa passar por Samaria, mas há um embate entre os judeus e os samaritanos só de olhar para eles e perceber que eles estavam indo para Jerusalém, diz, vocês não podem entrar aqui. Então os discípulos que foram preparar o caminho do Senhor para passar por Samaria, foram impedidos e voltaram até Jesus. Aí vai lá, diz o seguinte, ao verem isso os discípulos, Tiago e João, guardem esse nome, que no final vocês vão ter a surpresa. Esses sanguinários, esses imaturos que não sabem amar os pecadores, ainda. Aí diz que Tiago e João perguntaram, são irmãos, né? Chamados de Boanerges, filhos de trovão. Eles foram apelidados de Boanerges por Jesus, de tão duros, ferozes que eles eram pela verdade. Boanerges. Aí diz assim, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Viu? A imaturidade, a gente confunde a defesa do Evangelho de uma maneira que a gente ultrapassa e a gente quer a morte dos outros. A morte do que não quer, a morte do que rejeita. Jesus não mandou cair fogo do céu para aquelas pessoas que foram embora quando ele chamou elas para um compromisso maior, dizendo, quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. Ele não matou aquelas pessoas. Então, às vezes a gente confunde, a gente vê uma fala de alguém que não professa a nossa fé e que naturalmente tem críticas a nós. Aí a gente vê e a gente se ira, e a gente tem que matar, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo. A gente consegue pegar tragédias, seja de John Lennon, seja do Titanic, seja do Rio Grande do Sul, e a gente consegue fazer uma loucura teológica e colocar alguma justificativa pelo pecado daquelas pessoas. Aí alguém vai dizer, não, porque uma pessoa fez algo na floresta do Rio Grande do Sul, e fez isso, fez aquilo, e por isso que essa tragédia aconteceu. Irmãos, toda vez que eu vejo esse tipo de manobra, eu fico pensando onde que essas pessoas estão lendo a Bíblia, ou que tipo de livro estão lendo. Porque a Bíblia diz que a quem é muito dado, a muito será cobrado. Se tem pessoas que têm que botar a barba de molho, somos nós.
Se tem alguém que tem que pedir misericórdia a Deus, somos nós, não aquele que não sabe discernir entre a mão direita e esquerda, como os ninivitas. Os moradores de Nínive, ele ficou em crise. Não vou pregar para eles, Jonas, não vou pregar, eles não merecem, eles são ruins. Você falou, se você está preocupado com isso, rapaz, essas pessoas são ignorantes, elas não sabem discernir entre a coisa e a outra. Pregue para elas. Mas a gente fica tentando buscar uma teologia da destruição. Sem enxergar a nossa realidade, sem enxergar quem nós somos, de onde nós estávamos e onde nós estamos, quem nós éramos. Nós estamos estudando pela manhã, Efésios diz sobre isso, capítulo 2, quem nós éramos e quem nós somos. Que só foi possível através do sangue de Jesus, não foi pelo meu braço, não foi pela minha força. E quem recebe perdão de uma alta dívida, naturalmente, que se espera dessa pessoa, é misericórdia por aquele que está devendo muito também. Acorda, você é muito pior do que ela. Você é muito mais teimoso. Vá com calma, vá com temor, vá com mansidão, vá com sabedoria, vá com misericórdia, vá com graça, vá com zelo, olhando por você mesmo. Porque nessa questão dessa pessoa, você pode ser muito forte, mas há outras tantas questões que você é fraco. Então vá com olhar de misericórdia, vá com zelo, vá com cuidado, vá com amor, vá aprendendo. Então é muito perigoso essa questão, nós não sabemos amar os pecadores. Quando nós somos imaturos, nós não sabemos como lidar com os pecadores. Tiago capítulo 4, versículo 11. Tiago 4, 11. Irmãos, não falem mal dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? 1 João capítulo 4, versículo 20. 1 João 4, 20. Olha aí, João. Olha ele aí. O duro, o brabo. Olha João aí. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E qual a maneira correta de nos comportarmos nesse sentido de amar os pecadores? Mateus capítulo 25, versículo 35. Mateus 25, 35 e 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, é esse tipo de caminho à maturidade de saber amar o pecador, de ter paciência, porque talvez ele esteja na fase do apóstolo Paulo, perseguindo a igreja, mas vai chegar a fase que ele será, vão tirar as escamas dos olhos dele, e ele se tornará um dos maiores discípulos de Jesus. Então, calma. A indignação é natural. O desejo de justiça é natural, mas também tem que ser acompanhado da misericórdia, da mão estendida, da lembrança de que nós éramos e de quem nós somos pela graça do Senhor e não pelo nosso próprio mérito. Terceiro e último sintoma de um discípulo imaturo, defender o evangelho com violência. O discípulo imaturo, ele quer defender o evangelho com violência. Isso acontece quando não concordamos com uma situação, a toda essa polêmica de aborto, a toda essa polêmica da questão da homossexualidade, a todas essas questões, tantas e tantas outras questões que estão na nossa sociedade, direita, esquerda, isso e aquilo, tanta coisa. E às vezes a gente quer defender o evangelho com violência. A gente se perde, você vai ver as falas, e por isso que a gente vai fazer uma série em agosto, porque não adianta a gente dizer que não. O que se coloca, a nossa imagem como evangélicos, é o que fica. E o que as pessoas têm da imagem dos evangélicos no Brasil é uma imagem de alguém violento, alguém agressivo, alguém intolerante. Quando, na verdade, a grande maioria não é. Mas é porque a gente não sabe lidar, a gente fica indignado com alguma coisa, a gente não sabe lidar com aquela indignação. Aí alguém, para lidar com isso, se transforma em liberal.
Aí a gente vai ter uma opção de pastor, gente boa, mas liberal na teologia, que vai dizer que o mar vermelho não abriu porque foi um milagre, mas vai dizer que é um fenômeno da natureza, que vai justificar que Jesus não ressuscitou. Jesus ressuscitou só no coração e não realmente ressuscitado, como um pastor de Niterói, um deputado de Niterói que é pastor e que é amado pela esquerda, é amado pelos artistas. Por quê? Porque no desejo de lidar com o diferente, com o outro, aí muitos vão se perder sendo liberais, abraçando a teologia liberal, onde põe em dúvida tudo que está escrito. Então, não, nós não precisamos disso. Também não precisamos da violência. Deus tem dito muito para a gente, equilíbrio, 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 equilíbrio. Nas eleições, em tudo, nós temos buscado equilíbrio. Nós vamos continuar buscando equilíbrio. Nós não defenderemos bandeira nenhuma aqui. Nós defenderemos o Evangelho, pregaremos o Evangelho. E cabe cada um de vocês decidir seu voto. Eu achei interessante o pastor Renato postou falando, por favor, eu quero explicar primeiro o que é deputado, o que é vereador. E ele explica, ele diz, olha, gente, não precisa me procurar mais para tomar cafezinho. Eu já tenho meu candidato. E outra, eu não vou botar ninguém no púlpito da igreja. Não, eu tenho meu voto, meu candidato. E agora é isso, acabou. Ele quis deixar claro, porque, gente, você não tem noção de quanta mensagem a gente recebe, quantos convites a gente recebe. Às vezes você vai inocentemente numa reunião de pastores, achando que é uma reunião de pastores de comunhão, quando você chega lá é política. Vou para a marcha de Jesus, marcha para Jesus. Quando você tem tudo menos Jesus na marcha. Sabe? Então a gente tem que ficar preocupado, cuidadoso. Então, Deus tem cuidado, equilíbrio, 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 equilíbrio. Eu quero muito que esses adolescentes amanhã olhem para mim como um velhinho e digam, olha, meu pastor foi alguém sério, ele não me manipulou, ele não foi alguém intransigente, ele não foi alguém autoritário, ele não foi alguém que não tinha diálogo, sabe? E ao mesmo tempo ele era sério, ele era comprometido, sabe? É isso, esse equilíbrio que a gente precisa ter. Então a gente não sabe lidar com essas questões que dá um negócio da gente, dá, eu confesso que dá. São temas que mexem com a gente, mexe. Tem pessoas que brigam, que estão com essa posição para brigar, amém, glória a Deus, amém, aleluia. Mas a gente precisa tomar cuidado para não perder esse feeling, esse equilíbrio, é uma linha tênue. E aí, Lucas capítulo 22, versículo 47 ao 51, falando aqui sobre a morte de Jesus. Lucas 22, 47 ao 51. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, o amigo, né? Com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Imagina a crise na cabeça daquelas pessoas. Caramba, ele curou. Pô, de que lado você está, Jesus? Tem um desenho que meu irmão sempre comentava. Eu não lembro, era daquele cavalo que era fumaça. Lembra? Num cavalo que tinha um desenho que chamava Fumaça. Eu não lembro qual era o personagem. Era Fumaça e mais um. Quem? Faísca e Fumaça. Era o cavalo e o dono lá. Aí, uma vez aconteceu uma coisa lá com Faísca, Fumaça começou a rir. O cavalo começou a rir. Aí faz, de que lado você está, cara? De que lado você está? Você está rindo do seu dono, cara. Aí ele falou, de que lado você está? Sabe, às vezes a gente, talvez seja essa a impressão dos discípulos. Pô, Jesus, de que lado você está? Nós estamos querendo te ajudar, estamos querendo te defender. O senhor cura a orelha de Malco, do soldado? Pô, acertei certinho na orelha dele, o senhor vai lá consertar a orelha dele? Lembrei do Gustavinho, né? Foi personagem, né? Aí, o que está acontecendo? Porque no Evangelho é tudo esquisito mesmo, irmãos. No Evangelho é tudo esquisito mesmo. Ele ama quem tem sede de justiça. E ele diz que você será consolado. Mas isso não quer dizer que seja uma justiça própria.
Porque a nossa justiça, já dizia as Escrituras, é trapo de imundícia. E se você quiser mais explicação, o que é trapo de imundícia, vai pesquisar, que você vai se chocar o que é trapo de imundícia. É esse tipo de justiça que é a nossa. Então o evangelho não é bateu, levou, hein? Não vai por não é assim. Não é assim. Não é o bobão que aceita tudo. Também não é o bobão que aceita tudo. Mas nesse de não ser o bobão que aceita tudo, não é a violência que está dentro da gente, que se levanta e que a gente vê alguém agindo uma vez em alguma situação de um lugar, de um ambiente religioso, sumiu um celular, e aí a pessoa chegou e me encontrou que subiu meu celular, e eu quero ver se não aparecer, e vai morrer gente aqui hoje. Eu falei, rapaz, se a pastora está agindo assim, imagina os discípulos. Às vezes, se deixar, a gente fica igual não sei o quê. A gente se torna pior. Como diz lá, havia coisa acontecendo no meio da igreja que até para falar entre os gentios era difícil. Os próprios gentios, que não eram cristãos, não mencionavam o que estava sendo feito dentro do ambiente religioso. Se deixar, a gente se torna pessoas estranhas. E justificamos e abrimos as Escrituras, preferencialmente no Antigo Testamento. Mas Jesus é justiça, é fogo consumidor. Só que você precisa e eu entender que se a gente passa a ser juiz, a gente começa a criar. Eu tenho maior vontade de fazer uma peça assim. Você começa a criar uma lei própria. Aí, quando chegar na sua vez de ser julgado, vai acontecer exatamente essa peça que eu ter vontade de fazer. Você vai ser julgado, aí vai estar lá o juiz, vai estar todo mundo, aí vai começar a aplicar a justiça em você. Aí você vai falar, mas isso é injusto, isso não aceita. Não tem nada de injusto, não. Não tem nada, está tudo certinho. Mas como? Isso é injusto, isso não pode ser assim. Não, está tudo legal aqui. Mas como assim? Você vai ficar indignado com a maneira que está sendo julgado. Aí ele vai pegar lá a lei e vai te mostrar quem assinou ela. Foi você mesmo que assinou. Porque com a medida que você julgar, você será julgado. Você mesmo criou o conjunto de leis que vai te julgar. E esse conjunto de leis, quando é para você, é horrível. Mas quando é para o outro, você acha maravilhoso. Porque eu fui perdoado de uma alta dívida. E eu caio aos pés daquele que me perdoou de uma alta dívida. Mas eu encontro alguém que me devia algo muito pequeno. E há uma amnésia na gente, que me faz esquecer que eu acabei de sair do encontro de um perdão de uma alta dívida. E eu encontro alguém que me deve pouco. Só não tem lógica isso. Se você for pensar logicamente, se aquela pessoa foi perdoada de uma alta dívida, quando ela encontrou alguém que devia pouco, naturalmente ela deixa para lá, eu acabei de ser perdoado de alta dívida. Mas por que Jesus diz que ele exigiu que pagasse aquele valor menor? Porque ali há um princípio estabelecido na nossa carne. Nós temos facilidade em esquecer o que foi feito a nós e querer aplicar aquilo que não foi feito. Tipo assim, você, quando é para você, você consegue fazer uma manobra de justificação. Mas quando é para o outro, você consegue fazer uma manobra de condenação. Só que quando chega no teu momento, você será julgado pelas próprias leis que você estabeleceu para o seu próximo. Um dos problemas do discípulo imaturo é defender o evangelho com violência. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Qual é a arma mais poderosa do cristão, irmãos? Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 27. A nossa arma mais poderosa está aqui. Lucas 6, 27 diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, oferece-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Nós temos dificuldade. É por isso que eu falo, nós precisamos trabalhar na nossa consciência que quando você sai de casa para trabalhar, não é só pelo dinheiro. Um dia eu estava com a tia Carla,
com a filha, eu segurando a filha dela, né? Que tem toda uma dificuldade, não anda, tem que ser carregada. Eu segurando a filha dela, mais 3 crianças, tinha cara colocando para dentro do Uber. E o motorista do Uber olhou, que é isso aqui, né? Isso é time de futebol! Isso é time de futebol! Me perdoe, Senhor, mas tudo bem, não pode, não vai dar para levar. Não, isso aqui não é time de futebol, isso aqui não é... Aí eu, tudo bem, aí tive que tirar Bia com maior dificuldade, tia Carla saiu, se cansaram toda. Eu entendo lá o motorista, mas... Jesus sempre enfatizou o amor como característica fundamental. Os discípulos ainda não tinham entendido essas questões, mas no decorrer da história, com a virtude do Espírito Santo, vamos vendo eles amadurecerem e fazerem grandes obras e cumprirem sua missão com excelência. Se você ler o livro de Atos, se você ler outros livros ali do Evangelho, você vai ver o quanto que eles amadureceram, o quanto que eles cresceram. E eu termino, não dá mais para continuar. Mas aquele Tiago e João, que eram filhos do trovão. Trovão remete o quê? Violência, barulho, força, vigor. Eles que disseram, Senhor, quer que a gente mande cair fogo do céu e matar todo mundo? Esses homens foram crescendo, foram amadurecendo. Em 1 João 2,1. É interessante que agora João é chamado o apóstolo do amor. Esse que mandou cair fogo do céu foi sendo tratado de tal maneira que começou a ser tido como apóstolo do amor. Amado do Senhor. E ele usa o tempo todo nas suas cartas uma linguagem carinhosa. 1 João 2,1, só para a gente terminar. Olha a expressão que ele faz. Meus filhinhos. 1 João 2,1. Meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é, essas coisas vos escrevo, porque se der mole vai cair fogo, não. Para que não pequeis. E se alguém pecar, olha, eu estou escrevendo para você não pecar. Cuidado. Mas se ainda assim você pecar, temos um advogado. Não, filhinhos, tenho-vos escrito isso para que você não peque. Mas se acontecer, nós temos um advogado. Olha como muda, olha como a maturidade te transporta para um nível diferente de relacionamento. E é isso que eu desejo para a minha vida, é isso que eu desejo para a sua vida, é isso que eu desejo para essa igreja. Sabe, a gente precisa entender, você não é todo mundo, nós temos que continuar pensando assim, nós não somos todo mundo. Teve, nesse momento da festa da igreja, eu recebi uma mensagem de crítica com a divulgação de uma pessoa que eu conheço, mas que não faz mais parte da igreja. E aquela a mensagem me feriu muito. Por que me feriu? Porque aquela pessoa estava me acusando do que mais eu luto para não ser, como todo mundo. A pessoa me acusava de ser mais uma igreja, de ser mais um pastor, de vocês serem mais crente como todo mundo, evangélico como todo mundo. E aquilo me fere, porque é o que eu mais luto, é o que eu mais anseio, é o que eu mais oro. Senhor, nós não podemos ser como todo mundo. As pessoas têm que olhar para nós e tem alguma coisa diferente. Mas a gente é muito bobo, né? Porque, ao mesmo tempo, o que eu recebi de enxurrada, de pessoas dizendo, há algo diferente ali. O nosso vizinho daqui, da direita, da esquerda para você, da direita para mim, eu abordei ele antes, no dia de aniversário, no primeiro dia, aí ele estava chegando, eu parei ele, falei, vizinho, nós estamos fazendo 15 anos, e desses 15 anos, uma boa parte já era aqui nessa rua, e eu queria te agradecer pelo vizinho que você é, pela sua família. Comecei a falar, aí ele falou assim, pastor, meu amigo, eu é que tenho que agradecer pela vida de vocês. Vocês são uma bênção nessa rua. Às vezes, quando chega o som lá, é só louvor gostoso, aí a gente fecha o olho e fica só curtindo, fica só saboreando os louvores. A gente tem muito a agradecer a vocês, sabe? E é isso que a gente precisa, irmãos. É isso que a gente tem que se apegar. Nós não somos todo mundo.
Nós não vamos pegar e colocar nossa denominação onde ela não pode estar, no lugar de Cristo. É apenas o meio que Deus nos colocou. Nós não vamos colocar a minha foto da minha esposa lá fora, até porque vai dar um problema sério, né? Que as pessoas vão ver tanta beleza que vão bater com o carro. Nós não vamos nos colocar nesse lugar. Nós não vamos dizer, vem para a SEAV, de uma maneira como vem para cá e não vem para lá. Não, nós não fazemos isso. Mas nós também não podemos abrir mão do que a gente acredita. E a gente acredita nisso aqui que a gente acabou de pregar. Que o Evangelho não é qualquer coisa, mas é aquilo que Cristo nos ensinou a ser.